Boa tarde, Carlos Tramujas, da Bonsai do Campo. E hoje, eu vou aproveitar aqui que eu estou dando um repasse aqui no Shimpaku, né, para falar um pouquinho mais sobre essa espécie para vocês. O Shimpaku é o Shimpaku Kishu, são dois nomes aí japoneses, né? E é o Juniperus chinensis sargenti, né? O Shimpaku é uma das espécies aí que mais remete ao bonsai tradicional, convencional, aquele bonsaizinho lá do Karate Kid, que tinha aquele formato, a coníferazinha. E ele é uma planta que é muito apreciada no mundo inteiro, né? É uma das espécies aí mais tradicionais para o bonsai no mundo, né? Mas vou dar umas dicas sobre o Shimpaku. Eu estou com essa planta maior aqui, eu tenho algumas delas, né? Vocês podem ver que eu tenho essa aqui, tem uma ali no canto do vídeo, que elas estão cheias, ó, tá vendo? E não é conveniente que o juníperos ele entre no outono e no inverno cheia demais, porque como a intensidade do sol já fica menor, as horas de sol já ficam menores, é muito importante que ele tenha uma ventilação adequada aqui no interior dos galhos, né, e no interior das ramas. Então, a gente costuma fazer essa limpeza e, assim, a maioria deles já está limpo, né? A gente faz uma poda, até eu chamo de pinçagem profunda isso, quando a gente pinça isso com bastante profundidade, deixando o galho bem ralo, inclusive, para que ele se recupere. Nessa época, como a gente está meio atrasado aí com relação a essa quantidade de plantas todas, nós vamos ter que fazer uma pinçagem, mas não tão profunda. Eu preciso fazer com que circule o ar aqui, com que ventile, que entre um pouco mais de sol. Então, o que eu vou fazer? Eu com a mão aqui, numa situação de um galho desse, eu vou arrancar toda essa parte de baixo aqui dele, né? Tá vendo? O Shimpaku ele vai crescendo, ele forma esses galhos com esses volumes aí meio arredondados assim, mas eu preciso abrir, eu não posso ter uma copa assim fechada desse jeito, sabe? Então, com a tesoura de ponta fina ou com a tesoura de pinçar, eu vou tirar esses brotos maiores e vou ralear, ó, tá vendo? Ó, vou tirando assim, com as unhas aqui eu puxo, ou mesmo com a tesoura que eu posso levantar aqui e tirar esses galinhos que porventura crescem para baixo, que eles não servem para nada, né, para a gente. Então, vocês podem ver que aqui, ó, um galho como esse, eu já começo a criar uns espaços vazios aqui, tá vendo? Que é por onde, justamente, o sol vai entrar e é por onde a gente vai facilitar que ventile também, tá vendo? Ó, tá vendo? Um espaço aberto. Então, esse seria essa poda que a gente faz agora na entrada do outono. Eu não recomendo fazer uma poda muito profunda agora, nesse momento, porque a gente não está mais, né, na primavera. Nós estamos aí num período que o Shimpaku não vai deixar de crescer, ele cresce no outono, inclusive no inverno até, ele não para de crescer, mas é muito lento isso. Então, vamos dar uma aliviada, vamos limpar por dentro, tirar os galinhos secos que tenha e criar esses espaços aqui para que a gente possa ter mais segurança aí de passar o outono e o inverno aí com as nossas plantas, né? Bom, enquanto eu vou podando aqui, vou falando para vocês, mas olha como já se criou um espaço aqui interessante, tá vendo? Que isso aqui já ajuda não só a restaurar a forma dele, né, para que ele fique aí com uma aparência melhor, mas para também facilitar essa circulação do ar e a entrada de sol. Vou dar uma reforçada aqui. O juníperos, ele é uma planta aí de montanha, né? Ele é nativo aí de regiões do Japão, com uma altitude aí considerável. E ele é muito tolerante
a geadas, inclusive a neve e ao frio, né? Aqui, no inverno, ele chega a ficar, dependendo do inverno e das geadas, ele chega a ficar coberto de gelo. E, inclusive, em invernos onde o frio é mais intenso, ele chega a ficar com uma coloração cobreada e depois isso retorna. Então, aqui eu já tenho 2 galhos, olha esse lado aqui, tá vendo isso, gente? É isso aqui que a gente tem que evitar. E isso aqui é um crescimento saudável dos juníperos, né? Ele vai crescendo e vai fechando, e ele tem esse galho aqui com uma densidade aí que é muito interessante. Por isso é que ele é muito escolhido, né? Esse contraste dele, do verde com a madeira morta e tal, é muito interessante. Vocês podem ver aqui que ele tem aqui um belo trabalho de madeira. E eu tenho umas fotos, eu vou mostrar aí no final do vídeo essas fotos desta planta aqui em questão, porque eu tenho a foto dela quando ela foi trabalhada a primeira vez, quando era um pré-bonsai bruto, o primeiro trabalho logo depois, e talvez tenha algumas outras fotos. E vocês vão ver que isso já tem aí uns 3 anos, talvez, ou 4 anos, e que a madeira dela, essa região aqui da madeira era muito maior. Eu, na realidade, eu tive um descuido aqui com a madeira e perdi uma boa parte dela, sabe? Ela absorveu muita água do solo, e perdi uma parte aqui. Isso vocês vão poder ver lá nas fotos, no final, para acompanhar. E sempre que eu posso, eu gosto de publicar esses registros aí para vocês verem a evolução da planta, né? Aqui nós vamos continuar. Mas esse é um processo aqui, na realidade, que é muito lento, né? Entre você pinçar e tudo, facilmente aqui você pode gastar aí umas 2 ou 3 horas aí para você conseguir deixar ele bonito. Deixa eu tirar uns galinhos mais aqui, só para vocês poderem ver. Pronto. Eu, quando terminar o trabalho aqui com essa árvore, eu vou postar uma foto dela, vou mostrar para vocês a elegância e como ela fica depois de feita essa manutenção. Então é muito importante, né, que o bonsai, você se preocupe com isso, né, ao longo da jornada, que você vá fazendo e aplicando essas técnicas aí de melhoria para que você consiga cada vez mais ter um resultado melhor. Vou deixar aqui o nosso juníperos de lado, eu vou terminar aí esse serviço com ele depois, né, aplicar essas técnicas e deixá-lo aí com uma aparência melhor. Mas eu vou mostrar para vocês também outros tipos aqui de bonsai, né, de chimpaco, de juníperos. Então, deixa eu só colocá-lo aqui de lado. Bom, nós vamos seguir aqui com os juníperos também, aqui um pouco menores, né? Porque o chimpaco, a vantagem dele é que você pode trabalhar aí com plantas de diferentes tamanhos, né? Desde os maiores aí com tronco mais robusto, quando você consegue, ou senão com plantas médias, com movimento, né? Ou até plantinhas assim muito pequenininhas, né? As plantinhas aqui também, em pouco tempo, você consegue obter aí um resultado legal, né, no cultivo, né? Então, assim, a mesma coisa, tá vendo? Esse chimpaco, ele já está sem os galhos definidos, porque ele já está brotando aqui na parte de baixo, já tem brotações na parte de cima, então eu preciso equilibrar isso, não são só os bonsais grandes aqui, ó. Eu vou tirar esses galinhos aqui que vão crescer para baixo. Tá vendo? Ó, crescem aqui de uma forma desordenada. Eu posso tirar com a tesoura ou arrancar essas pontinhas aqui com a mão dessa parte de baixo. Na parte de cima, nós já falamos isso, mas não custa a gente repetir, né? A gente evita arrancar demasiado. O ideal é a pontinha da tesoura aqui, ó, tá vendo? Eu vou
tirar aqui, eu vou tirar aqui, tá vendo? E dessa forma eu vou, acerto aqui com os dedos agora, e assim eu vou acertando o galho. Essa é a maneira da gente fazer a limpeza, ajudar na aeração, como eu falei, e na entrada de sol. Deixa eu tirar esses brotos grandes aqui. Aqui, ó. Bom, seguimos aqui, ó, pinçando, né? E aqui vocês podem ver agora que eu já consegui voltar a definir aqui, ó, esses galhos aqui, ó, e os patamares, né? Quer dizer, essa é uma manutenção importante que a gente faz, que você, na realidade, trabalha com a estética também, né? Para que você possa restaurar aí os padrões do trabalho inicial, de uma modelagem aí que você fez inicialmente, ou que você já vem mantendo aí ao longo dos anos. Ó. Podem ver, esse é um chimpaquinho que tem um movimento bonito no tronco, só que agora ele já ganha um destaque aqui muito melhor, um destaque muito maior por ter já os galhos podados e na posição correta. E ainda falta essa parte superior aqui, que eu também não vou fazer agora, né? Então, como vocês podem ver, né, os juníperos ele não tem tamanho, né? E nos juníperos também o tamanho não é documento, porque muitas vezes os bonsai, os shorin, que são aquelas plantas até 22, 23 centímetros, de juníperos, que tem aquele tronco todo sinuoso, muitas vezes podem valer bem mais do que as plantas grandes, né? Então, o tamanho do bonsai não é documento. Esses aqui, ó, são juníperos assim, comerciais, né? Que é uma maneira de você poder ter um juníperos desse, poder entender, poder praticar a arte do bonsai, no sentido de você mantê-lo com saúde, mantê-lo com vigor, através das adubações, da rega, do ambiente que você vai colocá-lo. Mas você pode também ir um pouco além disso, né? Você pode, através de uma planta comercial pequena, né, de juníperos, você pode começar, né, ir um pouco além aí, praticando, por exemplo, a aramação e a forma assim das árvores. Então, claro, esses juníperos aqui, eu, por exemplo, para mantê-los, o que é que eu vou fazer? Eles têm um crescimento lento, ó. Deixa eu tirar esse daqui. Eles têm um crescimento lento e aqui, ó, você pode observar que tem uns pontos já de brotação e que para você manter essa forma aqui do teu bonsai, você tem que ir e cortar só esta pontinha com a tesoura. Então, dessa forma, você vai fazer uma poda aí de manutenção. Mas, se você quiser ir um pouco além, você pode chegar, ó, num resultado como esse aqui também, ó, tá vendo? Quer dizer, através aí de algumas técnicas aí básicas do bonsai, você consegue fazer uma seleção de galhos, você consegue passar o arame, você consegue definir melhor esses galhos, né, tendo um pouquinho mais de noção de forma, alguma noção dos estilos, você já pode começar, né, a criar também aí plantas pequenas, e é assim que a gente começa, né? A arte do bonsai, você também tem que começar assim. Então, eu vou, a partir desse momento aqui, eu vou cortar alguns galhos aqui do meu bonsai pequenininho e vou passar alguns arames nele, né? Eu tenho um galho mais forte aqui desse lado, aqui, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Eu, com os arames que eu tenho aqui, ó, eu necessariamente vou ter que cortar esse galho central aqui, ó. Cortei, tá vendo? E aqui agora eu vou fazer essas pinçagens aqui que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Ó. Vou tirar esses galinhos mais finos aqui do interior da planta, né? Vou tirar esses brotos aqui que crescem na parte aqui inferior, ó, do galho, tá vendo?
O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo aquele processo que eu mostrei para vocês, ó, tirando aí algumas agulhas aqui da parte de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou aramar esses galinhos aqui, baixá-los numa posição. Ó. Eu vou abrir esse galho aqui num formato de mão, que é o que a gente faz. A gente abre, horizontaliza esses galinhos para aí eles começarem a crescer na vertical e formarem os galhos. Deixa eu dar mais uma limpada aqui nele e eu já vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer isso. O que eu levo em consideração aqui para fazer essa limpeza? Aí vai de você já conhecer um pouquinho da arte do bonsai, né? Porque no bonsai é uma arte que você, por mais que você não tenha muita noção do que você vai fazer, você começa eliminando o que você não vai utilizar. Então eu estou eliminando os galinhos secos, eu estou eliminando os galinhos que saem da mesma altura, que saem paralelos no tronco. E essa limpeza vai facilitar depois que eu consiga aramar esses galhos, colocá-los na posição que eu julgue mais adequada. E esse julgamento vai depender, claro, da sua, como é que eu posso dizer, do seu desenvolvimento dentro da arte, né? Do que você já fez, na experiência que você tem. Mas é para mostrar que com uma planta, às vezes, pequena, né? Uma planta que é comercial, digamos assim, a gente consegue obter aí um bom resultado. Eu estou limpando aqui, tirando esses brotos aqui da parte de cima, da parte de baixo, tá vendo? E ele no início ele parece que fica meio ralo, né? Que fica quase sem nada. Mas eu quero que o sol entre, eu quero que pegue uma ventilação também dentro, tá vendo? Então aqui eu tenho o meu bonsaizinho já quase preparado aqui para mim colocar o arame, né? Então aqui eu vou passar um araminho, só aqui rapidamente, para que vocês vejam, né, o efeito que isso dá até mesmo numa planta pequena. Vou passar um arame aqui. Vou passar um arame primeiro nesses galhos aqui mais de baixo, tá vendo? Ó, aqui. E aí, o sentido da aramação, muitas vezes independe, né? Porque, às vezes, se você é destro, se você é canhoto, você, às vezes, pode passar esse arame em sentidos diferentes aí no galho, sabe? Deixa eu passar um nesse aqui. Isso aqui é bem rapidamente, hein, gente? Porque... assim, é só para mostrar realmente. Vou passar um segundo arame, como é que eu vou passar ele paralelo ao outro, tá vendo? Para mim pegar este galinho aqui, ó. E aqui eu vou passar neste galho aqui, ó. Aqui. A gente evita com arame esmagar as folhinhas, tá vendo? E aqui nós vamos botando na posição. Então aqui eu já tenho um galinho aqui posicionado, agora eu já vou passar neste aqui, ó. O prazer no bonsai não é você ter plantas gigantes, né? Claro que a planta grande assim é bom, entendeu? É como se fosse um troféu, sabe? De você pescar um peixe grande, por exemplo. Mas o prazer mesmo está justamente nesses momentos aí mais íntimos, né? Que você tem com a árvore, entendeu? Onde você passa um arame, você começa a botar os galinhos na posição. Esse galho aqui, ó, tá vendo? Eu julgo que ele esteja muito grosso agora, nesse momento. Então eu vou reduzi-lo aqui, hein? Se fosse uma planta aqui um pouquinho maior, eu podia até fazer um dim pequeno aqui, alguma coisa. Mas não é o caso, né? Vou passar agora um arame aqui um pouquinho mais fino. Tá vendo? Tem esse ditado que diz...
que no bonsai o menos é mais, né? Muitas vezes assim, menos galhos, né, te dão uma sensação melhor até do que você ter aquele bonsai com muitos galhos, aí uma copa mais cheia, né? Ó. Eu estou cortando o araminho aqui com a tesoura, porque a tesoura é minha, mas eu não recomendo, hein? Na realidade, a gente tem que ter um alicatinho de arame, mas ele não está aqui comigo. Então, recomendo que vocês não façam isso em casa. Deixa eu passar mais um araminho aqui. Ó, o cara quando ele trabalha com as duas mãos, tá vendo que agora eu estou passando o arame aqui com a mão esquerda, e tem muita gente que tem facilidade de fazer isso, de trabalhar com as duas mãos aí, sabe? Deixa eu tirar um pouquinho desses brotos aqui do meio. Pronto. Ó, mais um galinho aqui, ó. Né? Deixa eu passar mais um aqui. Pronto, assim, pequeno. Aqui. E essa regra de que a gente não pode cruzar os arames, né? Que todo mundo fala. Eventualmente você cruza um araminho no início, gente. Assim, aramar uma planta é um ato assim muito diferente. Você ter um contato aí com a natureza de uma forma muito especial. Você modelar essa árvore é muito diferente isso. Só que, claro, você tem que se acostumar com a fragilidade da planta, a maneira que você pega o arame, como é que você faz. E assim é que a gente vai formando a nossa árvore e aprendendo sobre ela. Bom, aqui estou terminando aí de repinçar, de dar um arremate. Deixa eu dar uma olhada como ele ficou, ó. Até para fazer ele rapidamente assim, até não vai ficar tão ruim, ó. Tá vendo? É um bonsaizinho que era um bonsaizinho comercial e que agora, pelo menos, ele já tem aí um estilo, digamos assim, né? Esse estilo inclinadinho é aquele, não sei se vocês lembram, dentro da arte do bonsai dos estilos, que é o chacan. Ó. Então está aqui ó, o nosso bonsaizinho, tá vendo? Que era um bonsai comercial, ele vai ficar um pouquinho mais de lado, né? Ele tem galhos aqui, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Ao redor de todo o tronco. E isso são coisas que você aprende realmente praticando, né? Porque assim, não, eu tenho um primeiro galho, eles têm que estar aqui em alturas diferentes um do outro, eu tenho que ter aqui um galho de fundo, eu tenho que ter outro galho atrás, eu tenho que ter galhos nesta parte aqui superior, e esse, claro, é o primeiro trabalho. É muito diferente você ter um bonsaizinho comercial que também vai te dar prazer e vai te dar muita satisfação você cultivá-lo, você cuidar dele, mas você pode ir também um pouco além ó, e desenvolver aí com calma, com paciência, né? E ir aprendendo a começar a dar um estilo aí na sua planta. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, mostrar aqui um bonsaizinho, como a gente cria isso rapidamente, né? Fazendo as podas, a seleção dos galhos,
e mostrar um pouco da beleza dos juníperos, né? Essas plantas todas, a gente tem que fazer a manutenção delas a cada ano ou a cada 2 anos, limparmos a madeira e as técnicas básicas, né? Para que a gente mantenha nossas plantas sempre saudáveis e vigorosas. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e um bom fim de semana para vocês.